Diga-me uma coisa, nós somos independentes de quem? Lutamos contra o colonialismo, não nos acordamos o inimigo comum. Não fomos capazes de nos juntar e trabalhar junto. Os 14 anos que contamos de luta armada, até durante essa luta nos matamos a nós mesmos também. Nos confrontamos entre nós. Declaramos-nos independentes. Como já disse aqui, já lhe falei. 3 declarações na mesma hora. A quarta é o governador da província de Angola, que era a província de Portugal. Nem o primeiro-ministro, nem o presidente veio para vir declarar a independência como fizeram em outros países que Portugal colonizou. Nenhum. O que estou a querer dizer? A independência que nós estamos a dizer que estamos a gozar, nunca nos acordamos que Angola vamos ser. É aquilo que eu tenho dito várias vezes, desde 1984 que eu comecei a falar disso. Manos estava no poder. Me chamou várias vezes para falarmos. Nós precisamos de realmente olhar nos verdadeiros problemas que temos. Na luta não nos acordamos e a nos proclamarmos independentes também não existe uma visão comum da Angola que queremos ser. E aqui vou colocar 2 pontos que considero fundamentais. Os povos que os portugueses chamaram angolanos não eram tribos nem etnias, eram povos. E nunca tomamos isso a sério nós mesmos. Eu sou Mukongo, yeah? Como o mais velho aqui está a me falar do meu nome, Antônio Anzinho. Não vou contar hoje, quando você vai me convidar no outro debate, vamos falar o valor do nome nas sociedades que os portugueses chamaram angolanos. E o que eu sofri. Se hoje, está vendo, ele está a insistir, diga Daniel Antônio Anzinga. O administrador português na Dama, se ele tivesse ainda em vida, eu iria dizer, chama o senhor. A confrontação que eu tive em 75 para me tratar o bilhete de identidade. Me deram o formulário, preenchi, terminei. Reverendo, volta amanhã, vamos te dizer a coisa. E ele que me levou no serviço deles daqui. E quando volto no dia seguinte, eu preenchi o formulário Daniel Antônio Anzinga. O chefe de serviço está a me dizer, não podemos fazer isso. Encontrei o que criaram para fazer o bilhete, Daniel Antônio Ginga. Não. Mas vou parar aí hoje, para entender o que estou a querer dizer. A identidade angolana não foi definida por nós, mas eu aceitei. Sabe por quê? O português, quando perguntou quem é que governa, aqui é na ilha de Luanda, é? Estou a falar do século XV. Quem é o governador, o governo dessa coisa? E os velhos que lá encontraram disseram Angola. E o português viu Angola. Chega lá, estamos a vir numa terra de Angola, porque não podia pronunciar. E eu não lhe culpo, porque todos nós temos essa situação. E daí eles deram esse espaço de Luanda, o nome Angola. E eu tenho dito, já falei disso em várias conferências, até internacional. Não tenho problema com a palavra Angola. O português pronunciou mal. Mas como tornou-se o espaço onde eu vivo, eu considero todo cidadão rei. Porque a palavra Angola é rei. E em Kikongo, Entino, Mfumo, é a mesma palavra. E quando falo de Entino, é o rei. Quando falo de Mfumo, é o líder, é o chefe. Então, todo cidadão tem que assumir que eu sou rei nessas terras. Será que somos? Deixa-me terminar, por favor. Não, reverendo, curiosidade. Então, o que estou a querer dizer, nos declaramos independentes naquelas condições, lutamos naquelas condições. Repito, os povos que os portugueses chamaram angolanos eram povos e com suas nações e Estado. Nós não devemos criar a nação angolana apenas na base daquilo que os europeus, os americanos, aliás, já não chamam os americanos que estão aí como americanos. Eu voltarei lá um do outro dia que vai me chamar.
Nós temos que ser o que nós somos. Como, e fomos reverendo? criados por Deus para ser o que somos. Mas como, reverendo? O reverendo fez uma cronologia muito importante dos acontecimentos. Foram 14 anos de luta de libertação nacional, em que os 3 grandes movimentos de libertação nacional, a FNLA, o MPLA e a UNITA, também se degladiavam entre si. Depois houve a independência em 75. Houve a guerra civil, com invasões externas, e o governo do MPLA e a UNITA foram-se guerreando. Houve aquela pausa das eleições de 1992 até 2002, em que as armas se calaram. A pergunta que se faz é, reverendo António, como, em que formato se deve estruturar esse diálogo para a definição da Angola que queremos ser? Porque temos que sentar e nos acordarmos que Angola vamos ser. E nunca aconteceu. Falei disso com o Mano Manguche. Eu falei disso nos anos 70 como secretário-geral do Conselho Angolano de Igrejas. Ele me recebeu, falei disso. O Mano Zé, 2 vezes falei disso. 2 vezes falei disso. Mais tarde soube que gente em volta dele fechavam para eu não ter diálogo com ele. O que estou a querer dizer, nós, para sermos realmente uma república, a cidadania, toda ela, deve participar nas decisões que determinam os destinos, não o que tem acontecido. Segundo, vou falar do processo político. As eleições que temos tido, eu não estava aqui em 92, mas de 2008 até hoje, nenhuma que eu considero credível. Nenhuma. E isso tudo é por causa da estrutura política que temos no país. Estamos a pedir o voto da cidadania, mas a cidadania não participa nas decisões que estão a determinar os seus votos. E a todo momento criamos condições para frustrar essa participação. Repito, de 2008 eu estou neste país, estou a acompanhar o que está a acontecer. Sei que o que tem faltado podia ser corrigido, se nos acordarmos. Bom, falamos, já agradeci a recepção do presidente da UNITA pelo presidente da República. Muito bem. Mas não podemos continuar a pensar que a UNITA e o MPLA é que devem determinar os nossos destinos. Exato. Não. Não. O parlamento, o sistema tem que mudar. A nossa Constituição, participei da ideia. O Mano Zé sabe, ele já foi-se embora. E os seus colaboradores sabem. Mas o problema que temos, o Mano Zé mudou o problema, aquele capítulo 5, parte 5, onde está a governação, o sistema governativo. Foi mudado na última hora. Lembra-se quando o MPLA mandou retirar a Constituição que entregou? Pega aquele projeto, o primeiro projeto que entregou, pega o projeto que saiu e vai ver. Aliás, nós temos que mudar. Só para refrescar a memória coletiva, houve um projeto de Constituição que foi trabalhado por todos os partidos e a sociedade civil. Foram feitas milhares de cópias, de exemplares. Foi distribuída por todo o país e, bruscamente, aquele documento, um livro de aí, algumas pequenas centenas de páginas, foi retirado e surgiu a Constituição atípica que vigora até hoje. Era só para recordar, reverendo António. Obrigado. O poder todo foi dado ao Presidente da República. E no dia de hoje, essa é a minha análise política. O governo é o presidente. Porque os ministros são auxiliares do presidente. Eu não conheço um país no mundo onde um ministro é auxiliar do presidente. Quem faz e por isso até coisa de decreto é o presidente que passa, porque ele que é o governo. Os ministros não são o governo. E eu não aceito ir trabalhar num governo assim. O acessório é acessório. O responsável é responsável. Então, nós temos que rever a Constituição, há muita coisa boa que lá está, mas essa parte da organização do Estado, se não revermos, eu não sei se vou votar no próximo ano, no próxima eleição, se continuar esse sistema. O parlamento, os deputados no parlamento estão lá em representação do partido. Eu não é? Do povo. Não. Eu não me represento.
Ninguém me representa. Já falei disso publicamente. Ninguém me representa. Porque eu não conheço o representante do povo de Viana. E o município de Viana, até aqui há pouco tempo, era o município com mais gente, mais cidadão a viver. Em toda Angola. Ninguém dos 5 deputados que ganharam o poder, o voto em Luanda, nunca apareceu em Viana para vir saber, estamos a debater esse assunto, qual é a opinião que eu devo apresentar. Ele não representa ninguém. E pior ainda, quer dizer, os que representam as províncias são 90 deputados, não é isso? E os 100 e tal representam quem? 130. Representam quem? Representam a nação. O Círculo Nacional. Qual é essa nação? Ponto de A interrogação. nação não existe sem uma comunidade local, sem uma aldeia, sem um bairro. Não há nação. O partido que é a nação. E todas as decisões são feitas na base quer dizer, os que estão lá como militantes representam os seus militantes, não representam a nós. E os membros dos partidos políticos que estão no poder, o MPLA hoje diz que são 8 milhões, né? Talvez já subiu de novo o número. A UNITA diz que são 3 ou 4 milhões. A população do país são 30 e tal milhões. Representam o quê? E Angola pagou um preço maior na luta contra o apartheid. Não há um país no mundo, em África, que pagou o preço que o povo angolano pagou. Mas não estamos sendo governados de forma do apartheid. Porque estão minoria que estão a governar Angola, e o que eles dizem e fazem, nós temos que dizer aleluia. Eu não digo isso. Não aceito. Não aceito. Por isso precisamos de sentar. E o João Lourenço, se quiser, que aceita. Precisamos de sentar, de nos acordarmos da Angola que queremos ser. E a Angola que queremos ser deve ser definida na base das aspirações dos povos que os portugueses chamaram angolanos. Não somos tribo. O povo Ovimbundo não são tribo. Povos. E tinham 2 estados. O povo Ambundo não são tribos. Era povo e tinha 2 estados. Está vendo, né? O povo Congo era império. Não era um reino. Chamaram reinos os portugueses, mas é mais do que um reino. Porque havia reinos dentro desse povo. Foram todos quebrados, colocados. É por isso, na agenda da paz que entregamos ao presidente da República e nunca reagiu, que o COIEPA entregou, colocamos. A Angola que somos foi feito na base da lei da Conferência de Berlim. E a Angola que queremos ser não deve ser baseada na base das leis de Berlim. O presidente da República recebeu, o Lourenço recebeu como secretário, sentamos e discutimos. Por isso, termino por dizer, para sermos realmente democráticos, a cidadania angolana deve assumir os destinos. E as decisões sobre os destinos de Angola não devem ser feitas por um grupo que hoje faz e amanhã muda. Talvez estão a vir agora com uma nova forma. O formato eleitoral que temos é melhor do que aquele que estão a sugerir agora. Por quê? Para fazer ganho, né?